Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, ontem após a vitória do Vasco contra o Nova Iguaçu, o Zé Ricardo teria dado uma dura aí aos jogadores e também a diretoria pedindo reforços, hein, cara? Vamos falar dessa situação aí, o Vasco com a vitória na mão quase deixou escapar. Vamos falar mais um pouco do que foi o jogo de ontem também, vamos falar de um argentino aí que tá dando sopa no mercado e pode vir parar no Vasco, hein? Jogador com passagem já aqui no futebol brasileiro. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal e ficar sempre por dentro das notícias e novidades do Vascão. Bom, pessoal, ontem o Vasco venceu aí por 3-2 o Nova Iguaçu em São Januário, né? Um jogo de maneira até tranquila para o Vasco, né? O Vasco estava caminhando para uma boa vitória por 3-0, liderança garantida, até que deu um apagão na equipe do Vasco após as substituições aí do técnico Zé Ricardo, e o Vasco acabou tomando 2 gols meio que de maneira relâmpago, né, cara? O Vasco dominou amplamente a partida, né? Conseguiu jogar muito bem os 2 tempos aí, até a boa parte do segundo tempo, até fazer essas substituições, mas no primeiro tempo dominou. Poderia ter feito uma baita goleada já no primeiro tempo contra o Nova Iguaçu. O Nenê e o Raniel destruíram na partida, né? O Nenê principalmente fez 2 gols, fez um gol de pênalti, um golaço que ele deixou o zagueiro sentado e escolheu o canto que queria marcar após um lançamento maravilhoso também do Matheus Barbosa. Fez uma partida interessante ontem, mesmo jogando pendurado o jogo todinho com cartão amarelo. Ele conseguiu ser seguro ali juntamente com o Juninho. Depois que o Zé Ricardo tirou esses 2 jogadores, colocou o MT e o Matias Galarza, aí acabou pro Vasco, né? Os 2 jogadores entraram aí, parece que dormindo, né, cara? Principalmente o MT, que na minha opinião não serve para ser jogador do Vasco, tem que ser emprestado ou até mesmo sair do clube. Um jogador com 19, 20 anos não tá nem correndo. Imagina quando tiver com 25, lá para 30 anos, vai jogar o quê, mano? Eu acho que não vejo sentido na permanência do MT no Vasco. Matias Galarza também tá muito mal, deixando muito a desejar. Tem torcedor vascaíno que passa muito pano pro Matias Galarza só porque ele é paraguaio e tal. Eu não sou assim, mano. O cara tá jogando porra nenhuma, jogando muito mal. No jogo do Boa Vista, tomou o gol de empate por culpa dele, que deixou o jogador cruzar. Passou como quis por ele e cruzou pro atacante fazer o gol. E ontem também, o jogador entrou, parece que tava na Disney, não tava marcando ninguém, e o Vasco acabou tomando 2 gols aí por falhas do meio campo e também do sistema defensivo do Vasco, que não é de hoje, né, cara, que a gente tá acostumado a ver o sistema defensivo do Vasco falhar, né? O Ulisses foi melhor no ataque do que na defesa, né? Acabou dando uma assistência pro Raniel, vai ganhar quentinho, né, velho? O bolso do Ulisses vai estar cheio aí hoje, aí com certeza o Raniel vai passar a grana pra ele, mas na defesa ele também tá muito mal, né, cara? O torcedor vascaíno tá criticando bastante aí o Ulisses. Essas 2 posições aí no Vasco hoje, tanto de zagueiro e de volante, são as maiores carências no elenco vascaíno. Também o ataque é preciso se reforçar como pontas, né? Porque parece que o John Sanches não é o jogador que a gente tá querendo aí no Vasco, né? O jogador entrou também muito mal, bem displicente também na partida. Primeiro gol do Nova Iguaçu, ele tava no lado esquerdo ali, acabou não vendo o atacante passando nas costas dele, cruzando pro jogador fazer o gol, o primeiro gol lá do Nova Iguaçu. E eu acho que o Vasco tem que ir sim no mercado buscar esses 3 nomes. O Zé Ricardo ontem, após acabar a partida, na sua entrevista coletiva, falou aí a respeito disso, que o Vasco precisa de reforço, precisa urgente de um primeiro volante. Ontem o Yuri Lara não jogou, sentiu dores no tornozelo, acabou entrando o Matheus Barbosa, que não comprometeu, exceto ali ter jogado no limite por um certo tempo, né? Ele tomou um cartão amarelo muito cedo na partida e jogou pendurado o jogo todinho, né, cara? Isso poderia comprometer demais com a expulsão dele no jogo, mas ele acabou jogando bem, deu uma assistência para aquele golaço do Nenê, e depois da saída dele o Vasco desandou, né? Como eu disse aí agora há pouco. Precisa sim contratar um primeiro volante, um zagueiro, precisa sim trazer mais um zagueiro, já que parece que o Zé Ricardo não tem confiança ainda no Luiz Cangá, que há informações que ele pode ser titular já no próximo jogo aí do final de semana contra o Madureira, mas eu acho difícil. Já era para ele ter iniciado a temporada aí como titular do Vasco. Não sei se por conta da Covid que ele teve antes da pré-temporada se iniciar, e quando a pré-temporada já estava rolando, ele tenha perdido um pouco de espaço no Vasco, e tanto que o Ulisses vem figurando aí no time titular. Acho que o Zé Ricardo poderia mais vezes testar assim esse zagueiro equatoriano, até para o torcedor conhecer o jogador que veio com um contrato de 3 meses apenas. Ele veio só com um contrato até o final do Campeonato Carioca, né? Vamos aguardar, ver se o Zé Ricardo vai dar oportunidades para esse jogador. Fato é de que o time principal do Vasco, o time titular, tá mostrando muito mais
mais eficiência, muito mais qualidade do que o banco. O banco do Vasco, quando entra nas partidas, aí desanda tudo, né, cara? Parece que a discrepância de nível dos atletas do time titular pro time reserva, ela é tão grande que reflete no campo. A gente viu isso antes de começar o Carioca, na pré-temporada, naquele jogo que o Vasco perdeu o Pau Dax lá por 2-0, o time principal do Vasco empatou por 0-0, o time titular, esse time que vem jogando aí todos os jogos, empatou por 0-0. Aí o Zé Ricardo fez inúmeras alterações e o time acabou perdendo a partida por 2-0 com os jogadores reservas. Aí já veio a primeira rodada, o Vasco tava goleando tranquilamente também, o Volta Redonda acabou tomando gols. Depois que o Zé Ricardo fez algumas alterações contra o Boa Vista, isso já ficou bem mais nítido pro torcedor, que o Vasco tomou o gol de empate após a entrada, principalmente do Matias Galazzi, que não deu combate em ninguém no campo. E no jogo de ontem ficou bem escancarado para todos que precisa sim reforçar a equipe ainda para a disputa da Série B, que é o que interessa. Campeonato Carioca é só um laboratório. Não vejo o título carioca como a salvação do ano do Vasco. Se o Vasco estiver encaixado, estiver sim jogando bem, naturalmente pode sim que saia esse título aí carioca. Mas o que me interessa, o que importa pro torcedor é voltar lá no final de novembro, pro início de dezembro, para a primeira divisão e o Vasco em 2023 jogar aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso que eu quero ver. Tudo isso aí para chegar no final do ano e o Vasco subir, tem que passar por agora, tem que corrigir os erros agora, ainda dá tempo. O torcedor já tá ficando um pouco assustado com essas falhas defensivas aí, tem que corrigir agora, porque senão vai passar a temporada todinha com esse mesmo problema, assim como foi o ano passado com a maldita jogada aérea, que o Vasco não parava de tomar gol todo jogo, né? Deixa aí nos comentários o que você achou da partida de ontem, quem pra você foi o grande craque do jogo aí do Vasco, né? Pra mim, sem dúvida nenhuma, o Nenê jogou de terno ontem, né, cara? O jogador com 40 anos, vai fazer 41 anos, destruindo, deitando, tá jogando por brincadeira, por música realmente com a camisa do Vasco. E com certeza a gente espera que ele faça isso aí também na Série B. E o artilheiro Raniel, que não para de fazer gols, né? Dinossauro. Vai deitar ainda, se Deus quiser aí. O moleque tá confiante, o moleque tá querendo dar a volta por cima na sua carreira. Eu admiro demais aí o Raniel querer fazer isso. Chegou com total desconfiança de todos, de mim, do torcedor vascaíno. Eu recebia muitas críticas aqui nos comentários de torcedores falando a respeito do Raniel, que não queria ver ele nem pintado no Vasco, não queria que ele viesse pro Vasco. O cara veio e tá aí enchendo os olhos, marcando muito mais gols do que o Germancano lá no Fluminense. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar de reforço, né? A gente que falou aqui do Zé Ricardo ter pedido reforço na sua coletiva, né? Falando que o Vasco precisa, sim, de contratações. Ontem surgiu informações que o Vasco poderia contratar um jogador que não joga nessas três funções, né? Aqui ele pode fazer um pouquinho ali, é de volante. O meio-campista Tomás Andrade, jogador argentino de 25 anos, com passagens aqui no futebol brasileiro, pelo Atlético Mineiro e também pelo Atlético Paranaense, revelado pelo River Plate, está querendo retornar aí ao futebol brasileiro. Ele foi especulado no Vasco. O jogador já teria elogiado o Vasco e parece que tem um interesse sim em jogar no nosso clube. Um jogador que tem uma boa técnica, né? Jogou aí, como eu disse, no River Plate, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, também estava no Argentino Júnior na última temporada e essa temporada está no futebol uruguaio. O jogador quer retornar ao futebol brasileiro e pode ser, quem sabe, o Vasco seja a nova casa desse atleta. O Vasco ainda não demonstrou se tem interesse ou não nessa contratação. Fato é de que não é um jogador caro, até porque ele não está mais em alto nível como ele jogou lá no River Plate antes de se transferir para o Atlético Mineiro. O Tomás Andrade já jogou até na Premier League, cara, jogou no Bournemouth, lá no campeonato inglês. Ainda é jovem, 25 anos, pode conseguir sim retomar sua carreira, jogar em alto nível aí, quem sabe ajudar bastante o Vasco. Jogador que tem um chute muito poderoso, pelo que eu assistia dele nos jogos aí quando ele jogava no Atlético Mineiro. Se você não sabe, eu sou mineiro, dá pra perceber no meu sotaque. Eu conheço bastante futebol lá do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, América. Gosto bastante desses três clubes aí, não tenho nada contra esses três clubes. E conheço bastante sim o futebol mineiro. O Tomás Andrade chegou no Galo com grande esperança, né? Foi titular por um tempo, acabou que ele foi contratado pelo Atlético Paranaense, que estava querendo montar uma equipe mais forte, tanto que ganhou a Copa do Brasil quando o Tomás Andrade foi contratado, e depois ele quis retornar ao futebol argentino, foi jogar lá no Argentino Júnior e agora deseja voltar ao Brasil, né? Vamos ver se, quem sabe, o Vasco contrata esse jogador, um jogador interessante, na minha opinião. É necessário, na minha opinião, a contratação aí de um zagueiro urgente, também de um primeiro volante e principalmente atacante de lado, né? Um extremo que joga pela esquerda, principalmente porque o Vasco ontem improvisou o Gabriel Peck, jogou muito bem, né? Trocou de lado, principalmente no primeiro tempo, ele deitou, no segundo tempo ele deu uma apagada, sumiu, voltou a ser meio que o Gabriel Peck que a gente estava acostumado a ver lá na Série B,
né? Jogador bem acanhado, escondido do jogo. O Nazário ontem também não jogou tanto assim, né? Apesar de ter feito algumas boas jogadas, mas não foi o Bruno Nazário das primeiras rodadas ali, principalmente no primeiro jogo do Vasco, né? Tomara que o Vasco consiga corrigir esses problemas, contrate esses jogadores aí para fechar esse elenco o mais rápido possível e ter o entrosamento necessário e o Vasco voltar a ser competitivo aí para conseguir voltar para a primeira divisão. Vai ser pedreira a Série B, cara. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Forte abraço, saudação vascaína a todos, tamo junto, é nóis.